Ok, pessoal, agricultura familiar. Nossa, este é o foco, esta é a palavra-chave do Pronaf, ok? Então, sem perder tempo, vamos lá para o Pronaf. Ok, legal. Doutores, deixa eu arrumar aqui a minha tela. Ops, beleza. Ok. A resolução Bacen número 2101/94 criou o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural, o PROVAP. Então, Canda, o PROVAP é um parente antigo do PRONAF? Resposta sim. Mas, Canda, toda vez que eu falo em PRONAF, eu sei que eu estou focado em agricultura familiar. Beleza. Lá em 1996, começou a pressão para ser criada a resolução do Bacen que criasse a PRONAF, ou seja, o programa 2191. Legal. Mas, para sua prova, o que é que o examinador perguntou a vida inteira sobre Pronaf? E nós temos que pensar como examinador. Então, veja, ele pergunta o objetivo, o público-alvo, as fontes de recursos e quem executa o Pronaf. 100% das perguntas realizadas sobre o Pronaf na história dos concursos bancários, ok, é conceito, o objetivo, o público-alvo, fonte dos recursos e quem executa o Pronaf. Então, tudo isso teremos aqui durante este encontro. Então, vamos lá. O PROVAP, ele antecede o PRONAF, ok? Então, a resolução 2101 de 94 criou lá o PROVAP, que consistia em uma linha de crédito com juros de 4% ao ano, sem correção monetária. O PROVAP teve reduzido o alcance, sobretudo por causa das rigorosas exigências impostas pelas IFs ao público-alvo, porém foi o precursor do PRONAF. Então, toda vez que você ouvir falar em PROVAP, ok? Ele foi aquele que nasceu antes, ele foi o precursor do PRONAF. O PRONAF vem após o PROVAP. Legal? O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, foi instituído pela Resolução 2191/95, destinado ao apoio financeiro às atividades agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor e da sua família. Só que eu falei, lá na pressão de 1996. Então lembra, 94, ano que o Ayrton Senna morreu, tinha lá o PROVAP. 95, nasce o Pronaf. Só que a força do Pronaf vem em 96. Só em 96 que o decreto 1946 criou o Pronaf como programa de governo sob a supervisão do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De acordo com o decreto 3991, o Pronaf tem por finalidade promover o desenvolvimento sustentável do meio rural por intermédio de ações destinadas a implementar o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a elevação da renda, visando a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania, da palavra-chave do Pronaf, agricultores familiares. Então aqui, doutores, eu grifo em azul novo curso, porque essa porra cai, né? Mas por que cai, Canda? Porque aqui nós temos nada mais, nada menos do que o conceito do Pronaf, legal? O conceito do Pronaf está aqui, ok? Então, implementar o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos, a elevação da renda, tudo isso com foco, com objetivo na agricultura familiar. Ok. O programa apoia as atividades agrícolas e não agrícolas desenvolvidas por agricultores familiares no estabelecimento ou aglomerado rural urbano próximo. Ele disponibiliza linhas de crédito adequadas às necessidades dos agricultores familiares. Ok? Então, mais uma vez, eu tenho aqui agricultor familiar, necessidades de agricultor familiar, que é a palavra-chave, é o foco do Pronaf. Então, até aqui, Canda, Provap nasce antes do Pronaf lá em 94. O Provap é precursor. Isso cai na minha prova? Não, mas é importante você saber para efeito de história. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, quando era CESP, ela adorava temas relacionados à história. Sesgran Rio, BNB, vá que seja um examinador romântico, você sabe a história. Legal? Doutores, a DAP, que também cai em prova, a DAP, Declaração de Aptidão
ao Pronaf, ativa o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, ok? Válido é exigido para concessão de financiamento no âmbito do Pronaf. Observado ainda decreto número 9.064 de 2017 e portaria número 387/2021. Pode ir embora. Deve ser emitida por agentes credenciados pelo MDA, pelo Ministério, deve ser elaborada para unidade familiar de produção, prevalecendo para todos os membros da família que compõem o estabelecimento rural e explorem as mesmas áreas de terra e pode ser diferenciada para atender às características específicas dos beneficiários do Pronaf. Então aqui, doutores, eu também vou lembrar do que? Do termo membros da família. Agricultura familiar, agricultura rural. Ok. A instituição financeira deve dar preferência ao atendimento das propostas que objetivem o financiamento da produção agroecológica ou de empreendimentos que promovam a remoção ou redução da emissão dos gases de efeito estufa e sejam destinadas a beneficiárias do sexo feminino e sejam destinadas aos jovens. Então, aqui também está na moda, então temos que grifar. A 4889, a resolução 4889 vai dar ênfase, por exemplo, na natureza, ecologia, redução, responsabilidade socioambiental e também aí inclusão do sexo feminino. Legal. A execução do Pronaf é realizada por bancos públicos e privados, o BNDES e cooperativas de crédito. Então, olha só, no começo da aula, Canda disse, cai em prova objetivos, público-alvo, fonte dos recursos e execução do Pronaf. Quem executa o Pronaf, Canda? Os bancos públicos, os bancos privados, as cooperativas de crédito e o BNDES. Fechou? Então, vai transportar para o caderno de resumos esta informação. Vai transportar para o caderno de resumos essa informação. Vamos grifar aqui em azul, novo curso. Transporta para o caderno de resumos, porque cai em prova. Legal? As operações de crédito rural contratadas no âmbito do Pronaf possibilitam aos agricultores familiares financiarem a aquisição de insumos, sementes e realizarem o custeio de suas atividades, como, por exemplo, o cultivo de milho, a produção de arroz, feijão, olerícolas, ervas medicinais, o custeio de produtos da sociobiodiversidade, sistemas de produção da base agroecológica, sistemas orgânicos, bovinocultura do leite, avicultura de postura, aquicultura e pesca, extrativismo ecologicamente sustentável, investimento em moradias rurais, viveiro de mudas, turismo rural, que apareceu em prova já, e artesanato. Ok? Então, aqui, doutores, nós temos vários tipos de Pronaf, cada Pronaf desenvolvido para uma categoria. Está no próprio site, lá no caso do BNB. Ok, Canda. Então, falar em Pronaf. Para eu ter um contrato Pronaf, é necessário que eu respeite o meio ambiente? Resposta sim. Que haja cláusulas de preocupação com o meio ambiente? Resposta sim. Há um Pronaf desenvolvido, por exemplo, para mulher? Resposta sim. Ok? Quem pode utilizar o Pronaf? Os agricultores e produtores rurais que compõem as unidades familiares de produção rural, o empreendimento familiar rural, as cooperativas da agricultura familiar que comprovem seu enquadramento mediante a apresentação da DAP ativa ou do CAF Pronaf válido. Vai chegar lá. Para contratar linha de crédito, tem que ter a DAP ou o CAF Pronaf. Então, é importante para a prova. Volto para cima aqui, eu tenho aqui declaração de aptidão ao Pronaf, que é o DAP, e o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que é o CAF. Então, Canda, eu posso falar que eu estou estudando um alongamento do crédito rural? Resposta sim. Todo o conceito que você já teve em crédito rural, custeio, comercialização e etc., tudo aquilo você vai aplicar no universo do Pronaf. Só que o custeio rural, ele é lato sensu, ele é amplo. O Pronaf não. Ele é desenvolvido para quem? Para o agricultor familiar. Para a agricultura familiar. Ok? Para o pequeno agricultor. Ok. Vamos em frente. Doutores, de posse da DAP ou CAF, o produtor rural
pode procurar profissional para orientá-lo ou entidade de assistência técnica e extensão rural mais próxima para elaboração de orçamento, plano ou projeto técnico, e o apresentar a IF em que possui relacionamento. O produtor deve reter os comprovantes de aplicação na aquisição de insumos e no pagamento de mão de obra e entregar ao financiador, no prazo de 30 dias, os documentos comprobatórios da aquisição dos bens financiados. Então, Canda, falar em Pronaf, pensar como examinador, o que ele pede, direto ao ponto, objetivo, público-alvo, fonte dos recursos e execução do Pronaf. Qual a sua aposta para essa prova, Canda? Execução do Pronaf. Quem pode executar? Bancos públicos, bancos privados, cooperativas de crédito e também o BNDES, obviamente. Legal? Ok. Canda, a resolução 2191 que cria o Pronaf, é importante ler? É. Por quê? Primeiro, ela é bem curta, não há que se preocupar. Legal? Ah, mas ela é maçante. FO, DA, hífen, SE. Lembrando que o hífen continua mesmo após a reforma ortográfica. Não há necessidade de se preocupar por ser maçante, né? Ela é curta. E o mais importante, dois, é que o examinador Sesgran Rio, ele tem costume de copiar, lei e colar. Note, em conhecimentos bancários, por exemplo, ele pede conceito e cria historinha. Mas quando há legislação, resolução, regulamento, é batata. O examinador, Cesar Rio, ele copia a lei e cola. Por isso a importância de estudar a legislação, fazer a leitura da lei seca. Mas, Canda, eu conheço outros cursos que o professor não lê a lei. É por isso que você é diferenciado. É por isso que você é concursando e não concurseiro. Concursando é aquele que está concurseiro, está estudando para passar e passa. Concurseiro é aquele que presta, presta e não passa. É profissão. Tem que ler lei, porque o examinador copia e cola. E você tem que pensar como examinador, senão você fica mal classificado. Então, para lá, vamos ver o que é que nos traz aqui, doutores, esta. Deixa eu pegar aqui meu mouse. Legal. Vamos para o normativo do Pronaf aqui. Espera aí. Aqui. Deixa eu pegar aqui o normativo. Vou abrir na tela para vocês. E vocês vão abrir, obviamente, na casa, no escritório, na vida, no lugar que você melhor estuda. Ok. Abri aqui. Vamos então. Ah, já abriu aqui em PDF, inclusive, no site. Ó, que legal. Na internet. Aqui. Vamos lá. Tá aqui, deixa eu ver se o zoom tá ok. Legal. Doutores, resolução 2191. Crédito rural. Faz parte do crédito rural. Ok? Institui o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Então, essa resolução 2191 é a que instituiu o PRONAF. Artigo 1º. Instituir no âmbito, então, instituir, verbo infinitivo, é sempre objetivo. Instituir no âmbito do crédito rural o PRONAF, destinado ao apoio financeiro às atividades agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor e de sua família. Então, olha que bonitinho, ele cita o quê? Ele cita aqui a família. Legal? Força do trabalho do produtor e de sua família. Legal. Artigo 2º. Os financiamentos ao amparo do PRONAF ficam sujeitos às seguintes condições. 1. Beneficiário. Produtor rural que atender simultaneamente aos seguintes quesitos: comprovado mediante declaração de aptidão, fornecida por agente credenciado pelo Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro. Não mantenha empregado permanente, sendo admitido o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agrícola o exigir. Não detenha a qualquer título área superior a 4 módulos fiscais quantificados na legislação em vigor. Tudo isso pode aparecer em prova. E aí o examinador vem na resolução, copia e cola. Ok? D. No mínimo 80% de sua renda bruta anual seja proveniente da exploração agropecuária ou extrativa. E. Resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximos. Ok? E a linha
3, alíquota de adicional do Proagro de 2%. E 5, equivalência em produto. Então, aqui, o que é importante nesse artigo 2º, Canda? No artigo 2º é importante o inciso 1 inteiro. Legal? Todo inciso 1 é importante. Porque aqui ele tem de cara quem é o beneficiário. Perfeito? Nossa, quem que é o beneficiário, Canda? O produtor rural quer atender simultaneamente aos quesitos. Aí, quem que é esse produtor rural? Aquele que explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro. Então, esse já tem pegadinha. Onde tá a pegadinha aqui, Canda? Ué, eu já tenho 3 pegadinhas aqui. As pessoas, quando lerem na prova posseiro e parceiro, falam, tá errado. Não, tá correto, tá na resolução. Não tenha medo do posseiro nem do parceiro. Legal? Depois, B não, C sim, porque C tem os 4 módulos fiscais que a vida inteira apareceu em prova. Ok? E a letra D, no mínimo 80% de sua renda bruta anual seja proveniente da exploração agropecuária extrativa. 80% da renda daquela família, daquele agricultor, está vindo de âmbito rural, está vindo da exploração agropecuária ou extrativa. Então, lá na linha A do inciso 1 do artigo 2º, não ter medo dos posseiros, não ter medo dos parceiros. Porque é assim que pensa o examinador. É batata, ele coloca posseiro ou parceiro, o cara já vai, meu Deus, vai chutar errado. Não tenha medo. Sim, explore parcela na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro. Então, esse posseiro e o parceiro, além do proprietário e arrendatário, também são considerados beneficiários do PRONAF, ou seja, estão aptos a receberem, PRONAF. Ok? Vamos em frente. Artigo 4º. Aplicam-se aos créditos ao amparo do PRONAF as normas gerais do Manual de Crédito Rural que conflitarem com as disposições estabelecidas nesta resolução. Artigo 5º. Ficam as secretarias de política agrícola do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda autorizadas a adotar as medidas e a promover os ajustes indispensáveis à implementação, pode ir embora. Então, na resolução, o que é importante é o artigo 1º, artigo 2º, que é mega importante, e acabou. Tá claro, doutores? É assim que você tem que estudar para a sua prova. Ok, Canda. Então agora eu já sei. O objetivo do PRONAF, viabilizar o acesso ao crédito do beneficiário. Quem é o beneficiário? Ué, é o proprietário, é o arrendatário, é o posseiro e etc. Está lá na resolução. É o público-alvo, grupo ou modalidades com especificidades. Vai chegar lá depois. Fontes dos recursos, fundo constitucional, no caso do Nordeste, o FNE, perdão. E execução do PRONAF, que é a nossa aposta. Quem executa o PRONAF? Bancos públicos, privados, cooperativas de crédito e BNDES. Então, quando eu falo público-alvo, grupos ou modalidades com especificidades, lembra do artigo 2º, lembra dos 4 módulos fiscais, lembra de 80% da renda daquela pessoa está vindo da atividade agrícola, agropecuária. Ok? Legal? Perfeito. Bom, agora eu vou para onde, Canda? Eu vou para o site. Aí, eu vou para o site do PRONAF. Ou melhor, o site do Banco do Nordeste, que é o foco de vocês. Tá aqui. Ah lá, Banco do Nordeste, Agricultura Familiar. Conte com o Banco do Nordeste e o Programa Nacional de Agricultura Familiar para desenvolver a atividade produtiva. Clique em saber mais. Sobre a agricultura familiar, a agricultura familiar é formada por agricultores, empreendedores, tal. De acordo com a lei, tal. Então, isso aqui tudo, você clica no link e faz a leitura. Público-alvo, tá aqui, ó. Os agricultores familiares detentores de declaração de aptidão do PRONAF ou do CAF. Já estudamos. Vale emitido, tudo isso aqui está na sua apostila. Formas de atuação. No caso do BNB,
O BNB dispõe de uma estrutura própria para atender aos agricultores familiares em suas demandas por financiamento de custeio e de investimento pelo Pronaf. Através do programa Agroamigo, é disponibilizado o microcrédito orientado e acompanhado que considera a realidade do agricultor e as particularidades do seu processo produtivo, apoiando-o na obtenção de melhores resultados. O programa Agroamigo subdivide-se em duas modalidades: o Agroamigo Crescer e o Agroamigo Mais. Aí você faz a leitura aí, ok? O que mais, Canda? Vamos voltar aqui na página. Vai lá. Aí eu tenho Pronaf, Grupo A, PNF, PNCF Social, o Prodaf e uma série deles de Pronafs. Então, peraí. Pronaf Grupo A. Tá aqui. Objetivo. Então, na página do BNB, ele dá o objetivo: propiciar o apoio financeiro às atividades agropecuárias e agricultores assentados pelo PNRA, pelo Programa Nacional de Reforma Agrária, e de beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNFC. Os examinadores do BNB não são necessariamente do Nordeste. Então, a Sesgran Rio, como tem muita prova para aplicar nesse primeiro semestre, geralmente ela não vai focar num objeto dentro do site do BNB. Então ela vai focar o quê? No conceito e na legislação. Conhecendo a Sesgran Rio, ela ama copiar e colar a legislação. Então, uma ou duas questões sobre o Pronaf devem sair do conceito e da legislação. Mas é importante você ler aqui cada tipo de Pronaf que tem. Legal? Vamos procurar aqui o Pronaf Mulher. Espera aí, deixa eu pegar aqui no Google para vocês o Pronaf Mulher do próprio BNB. Pronaf, porque está na moda. Pronaf Mulher BNB. Ah lá, entrei no próprio site do BNB. Esse Pronaf Mulher eu daria uma atenção. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Mulher. O objetivo: o atendimento de propostas de crédito de mulher agricultora conforme projeto técnico ou proposta simplificada. O que financia? Deixa eu aumentar o zoom para vocês aqui. O que financia? Os créditos de investimento estão restritos ao financiamento de itens diretamente relacionados com a implantação, ampliação ou modernização da estrutura das atividades de produção, de armazenagem, de transporte ou de serviços agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, sendo também passível de financiamento a construção ou reforma de moradias no imóvel rural e a aquisição de equipamentos de programas de informática voltados para a melhoria de gestão dos empreendimentos rurais. Tudo aqui é o básico, tudo aqui é o de sempre. Só que programas de informática é algo novo. Legal? Então, foca aí. Aquisição isolada de matrizes, reprodutores de animais, de serviços, sêmen, também, sempre aparece o sêmen, óvulos e embriões, devendo ser comprovado no projeto ou proposta de crédito que os demais fatores necessários ao bom desempenho da exploração, especialmente alimentação e fornecimento de água, instalações, mão de obra e equipamento, são suficientes para o pleno alcance da produção e adequado manejo do recebimento. Aí eu tenho aqui prazo: caminhonetes de carga, tal. Carência até 1 ano, total até 5 anos, ok? Garantias: tem hipoteca, penhor, alienação fiduciária, então são as garantias do SFN que você estudou lá em conhecimentos bancários Sulcanda. Lembrando que hipotecas, bens imóveis, penhor, bens móveis, hipoteca, lembra da pegadinha do avião e da embarcação? Mas avião voa, embarcação navega, tudo bem, são móveis, mas não tem placa de carro, então registra-se aonde? No RI, no cartório de registro de imóveis. Então a garantia sobre eles é hipoteca. Alienação fiduciária, fiança. Fiança, palavra-chave é contrato. Aval, palavra-chave é assinatura. As garantias fidejussórias e os fundos de liquidez. Então aqui, garantias do SFN, ok? Acesso ao financiamento, procure uma agência do Banco do Nordeste. Só que também vou ter Pronaf, que eu posso procurar na cooperativa de créditos, outros bancos públicos, bancos privados e no próprio BNDES. Perfeito? Então, cada um desses aqui pode aparecer em prova, mas eu acho difícil, porque o examinador Sesgran Rio, ele é focado em copiar e colar a lei, além de pedir o quê? Pedir o conceito doutrinário que nós acabamos de dar aqui na apostila.
Perfeito, doutores, não sai daí porque daqui a pouco vamos resolver questões. Beijo na alma e a prova tá chegando. Vai que vai dar tudo certo. Até a próxima. Tchau.